Depois de muito tempo eu consegui voltar a jogar videogame. Talvez você esteja passando exatamente por isso. Aquela dificuldade absurda de sentar a bunda na cadeira, pegar o controle e simplesmente jogar. E eu vou abrir o jogo logo de cara, porque a realidade é que apesar disso parecer algo simples, pode ser um pouco mais complexo e difícil para algumas pessoas. E aí meus fofos, tudo bem? Então vamos direto para a problemática. Por que que eu parei de jogar? A resposta mais óbvia que você adulto, assim como eu, vai dar para isso é a questão do tempo. O videogame sempre foi um hobby presente na minha vida desde a minha infância, com PlayStation, com PlayStation 1, PlayStation 2, e que me acompanhou durante toda a minha adolescência já no PC, mas quando a vida adulta chegou, o tempo começou a desaparecer. Trabalho, preocupações com a casa, contas para pagar, filhos, tudo isso acaba servindo como uma barreira para jogar videogame. Afinal, o tempo é bem escasso. Eu estou cansado, chefe. E eu acho também que isso tem muita relação com a nossa sociedade pós-pandemia, onde, de certa forma, a gente foi condicionado a acreditar que nós precisamos ser produtivos o tempo inteiro. E tiveram momentos, obviamente, que eu tive tempo livre, mas mesmo assim eu não conseguia jogar. Existia aquela cobrança, sabe? E eu não me sentia bem jogando. Porque na minha cabeça ficava aquela sensação, aquele pensamento remoendo de que eu precisava produzir alguma coisa útil. Só que eu percebo que hoje em dia isso era uma grande falácia, uma grande mentira. Até porque por mais que eu não jogasse, eu passava muito tempo no YouTube e no Instagram, consumindo qualquer outro tipo de coisa, apenas scrollando a tela do celular infinitamente. Então não era exatamente uma questão de tempo, era muito mais um medo, um receio do que as pessoas iam achar de mim, do que de fato do que eu estava fazendo, ou do tempo que eu estava investindo em videogame. Então eu separei 3 dicas para você que eu espero que te ajudem nesse retorno a jogar videogame. Primeira coisa é que videogame não é uma obrigação. Videogame é lazer, videogame é um hobby. É um momento de descanso que você tem e a gente precisa parar de tratar esses momentos como se fossem obrigações ou como se precisassem ser produtivos. Eles não são, eles não precisam ser. Depois da pandemia parece que tudo precisa de um objetivo, tudo precisa acrescentar alguma coisa, então se eu tô vendo um filme, esse filme precisa me ensinar alguma coisa, se eu tô assistindo uma série, essa série tem que me ensinar alguma coisa. E o mesmo acaba acontecendo com o videogame. Parece que tem que ter algum tipo de retorno e esse retorno tem que ser algo produtivo, de certa forma, mas a grande realidade é que não precisa. A verdade é que a gente acabou lidando com o lazer de uma forma errônea, achando que ficar sem fazer nada, então assistir uma série, um filme ou jogar videogame é perca de tempo, quando na verdade é o completo oposto. Se você não faz essas coisas, você vai quebrar em questão de algum tempo. Eu não tô falando nem só sobre videogame, eu tô falando sobre qualquer outro tipo de atividade. Você precisa de lazer, você precisa descansar. Esses momentos existem justamente pra gente desopilar, esquecer um pouco da realidade do trabalho, então da nossa rotina enfadonha e fazer qualquer outra coisa. Quando você trata videogame como uma espécie de obrigação, o efeito é o oposto do que deveria ser. Você joga menos, se diverte menos e começa a evitar aquilo que deveria ser prazeroso. Então tira isso do seu vocabulário, da sua própria mente. Videogame não deve ser uma obrigação. Você joga quando quiser, quando tiver com vontade. Simples assim. A gente é adulto, a gente não precisa complicar tanto as coisas. E eu sei que existe aquela cobrança do dinheiro investido em um console, então em um PC, ou então até mesmo uma biblioteca enorme de jogos na Steam, e você sentir que não tá jogando nada, ou não tá usufruindo daquilo. E tudo bem com isso. Começa simples, pega um jogo simples. E dentro também dessa lógica de que, eu tenho que jogar, muitas vezes aparece um tal do eu tenho que zerar. E você não tem, você não precisa. Pelo menos não se você não tiver tempo ou disposição para isso. Às vezes jogar um jogo multiplayer funciona muito melhor, então, sei lá, você jogar um CS de forma casual, um Valorant, um League of Legends, se você for doente. Jogos que não exigem longas horas de dedicação, que você entra, joga uma partida e acabou. Isso reduz a cobrança e também reduz o peso de jogar. Dito isso, videogame não precisa ser algo obrigatório na sua vida. Trabalhar é obrigatório, videogame não. Então se não deu pra jogar hoje, vai sair com a família, vai ver um filme, vai dormir. Só não tenta transformar o teu lazer num dever, num trabalho, porque quando isso acontece, aquilo que deveria ser algo prazeroso acaba se tornando algo chato. E aí o propósito se perde completamente. Segunda coisa, torne as coisas simples. Tornar as coisas simples facilita muito a vida. Às vezes você olha para jogos enormes como Skyrim, como The Witcher 3, que exigem 100, 200 horas de gameplay, e aí você pensa, eu não tenho esse tempo disponível, logo eu não vou jogar. Então a dica óbvia que eu dou é que você invista em algo simples. Pega um jogo curto, de escopo menor, pega um jogo indie, mas se não quiser algum desses, pode pegar algum jogo clássico. Tem uma infinidade de consoles para você emular, com diversas histórias, franquias, que talvez você nunca tenha dado uma oportunidade. Usa o RetroArt e curte esses jogos antigos, menores, mais diretos. Também ajuda a ter um mínimo de preparo. Eu me diverti muito jogando na sala com o PlayStation 2. O jogo era Shadow of the Colossus, e isso era ótimo porque eu simplesmente sentava e jogava. E se você é do PC, algo que me ajudou muito a jogar de forma mais confortável foi ter um controle.
Eu sei que muita gente gosta da experiência de teclado e mouse, mas ter um controle me ajudou a desligar um pouco essa ideia de trabalho e focar mais em algo que eu vou simplesmente apertar alguns botões aqui do joystick e jogar. Além disso, uma TV ou então um monitor vai te ajudar muito a ter uma experiência melhor com o videogame. Não precisa ser um monitor com o máximo de hertz possíveis. Recentemente eu adquiri esse aqui de 27 polegadas e ele tem me motivado bastante a jogar videogame. Então a experiência em si com os jogos tem sido muito melhor. Então quando eu coloquei o monitor ficou muito mais fácil simplesmente sentar e jogar. Menos parafernália, menos passos, eu não tenho que ligar na TV, eu tenho uma tela gigante aqui na minha frente e um controle que já resolve 90% dos casos. Porque às vezes a dificuldade não é o jogo em si, mas é o trabalho que dá para começar a jogar. Outra forma de simplificar as coisas é você investindo num portátil. Quem sabe um PSP, um Game Boy, ou então algum daqueles vários consoles chineses. Mas de verdade, a forma mais barata de ter o portátil é aqui com o seu celular. Quando a minha primeira filha nasceu, eu ficava de madrugada acompanhando a minha esposa e jogava quando era possível. Na época eu quase zerei Ghost of Sparta e convenhamos, jogaço. É por isso que hoje eu penso muito no console ideal como o Steam Deck da vida, já que traz essa possibilidade de você jogar em qualquer canto, ainda mais com a sua biblioteca da Steam, podendo jogar nos intervalos que eu tenho durante o dia. Isso faz muita diferença. Às vezes a gente despreza, acha que a gente precisa jogar na frente do PC, mas o fato de você ter um console portátil, onde você consegue jogar na cama, ou então na própria rede, é muito confortável. Isso evita frustrações, evita abandono de jogos e torna toda a experiência muito mais confortável. Por fim, mas não menos importante, é importante que você use aquilo que você tem. Às vezes a gente fica preso aos lançamentos, aos jogos do momento, e esquece que existe uma biblioteca gigantesca de jogos para serem jogados. O catálogo do PlayStation 2, por exemplo, é enorme, e muitos desses jogos estão disponíveis para PC. Nem sempre a realidade permite ter um console de última geração, ou um computador dos sonhos, que acaba sendo mais caro, mas isso não deveria ser um impeditivo da sua jogatina. Ultimamente eu tenho jogado muitos jogos antigos, de 2009, 2012, 2013, por exemplo, ou seja, tem muitos jogos esquecidos ou então engavetados que entregam ótimas histórias, ótimas narrativas, ótimas mecânicas, ótimos gráficos e diversão absurda sem você ter que sacrificar o seu hardware ou então comprar um novo para poder rodar. Um exemplo particular é que na minha adolescência eu jogava no Celeron com 2 GB de memória RAM e uma placa de vídeo integrada. E assim, sério, o tanto de jogos que eu conseguia jogar que não era brincadeira. Muitos no low, alguns na pior resolução possível, mas a diversão tava ali. Afinal era o que eu tinha, se eu não usasse aquilo que eu tinha, eu não jogava. Então se o seu PC não roda o lançamento, tudo bem, cara, não vai deixar de jogar por conta disso. Testa, dá uma experimentada, não fica preso aos requisitos do jogo, baixa por si mesmo e vê como é que roda no teu PC. Muitas vezes você vai se surpreender com o que o seu PC da Xuxa pode fazer. Com pequenas mudanças você consegue tornar as coisas mais simples para que o seu hábito de jogar videogame possa retornar aos poucos. Tenta ser realista dentro daquilo que você já tem. No fim das contas é algo simples, mas que por conta dessas várias questões que estão na frente, a gente acaba deixando de lado esse hobby que fez parte da nossa vida e que tem muito a agregar. Então dá para voltar a curtir aquilo que a gente ama, curtir o bom e velho videogame de forma saudável e com responsabilidade. Por hoje é só, um abraço e valeu!